Fala aí, galera, tranquilo? Hoje nós vamos falar de concentração molar, tá? Antes de começar, a gente tem que lembrar alguns conceitos de solução. O que acontece? Solução, ela é a mesma coisa que uma mistura homogênea. Vocês devem lembrar da aula anterior, onde falamos que mistura homogênea é quando nós temos duas ou mais substâncias em uma única fase. Exemplo, água com sal. Então, se você tem uma quantidade de água e mistura um pouco de sal, o que vai acontecer? Quando você olha para a solução naquele copo, você só enxerga uma fase. Você não consegue distinguir a água do sal. Então, isso a gente chama de mistura homogênea. E vale a pena a gente bater nessa tecla. A gente chama de solução apenas as misturas homogêneas, tá? As heterogêneas, não. E o que acontece? A concentração molar, ela nos permite calcular a concentração do soluto, né, que a gente vai encontrar naquela solução. Falando em soluto, né, vale também a pena a gente relembrar os conceitos de soluto e solvente. Vamos dar uma olhada. O bronze é uma liga que pode ser vista como uma solução sólida, né, porque a gente também está acostumado com solução líquida, né? Também existem soluções sólidas. Lembra que eu falei para vocês, a gente caracteriza como solução misturas homogêneas, né? No dia a dia, a gente acaba só pensando em solução como algo líquido, mas também existem soluções sólidas. Se for uma mistura e for homogênea, eu posso chamar tranquilamente de solução, que é aqui o caso do bronze desse exemplo. Então, o bronze é uma solução onde você vai encontrar 88% de cobre misturado a 12% de estanho. Então, quando eu olho essa mistura, quem aqui no caso vai ser o soluto e quem vai ser o solvente? Vale a gente lembrar da aula anterior. Eu considero solvente tudo aquilo, né, toda aquela substância que está em maior quantidade na minha solução. E o soluto seriam as substâncias restantes. Então, nesse caso aqui do bronze, quem seria o solvente? O cobre. Porque o que ele diz aqui? Que você possui 88% de cobre misturado a 12% de estanho. Então, a substância que eu tenho em maior quantidade nessa solução é o cobre. Então, ele seria o meu solvente. Já o estanho, nesse caso, seria o meu soluto. Tranquilo? E aí vamos falar agora mesmo da concentração molar, né? Vamos para a prática. Dentro da concentração molar, a gente vai utilizar muito o conceito de mol. Eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada rápida também. Vocês viram lá no início da vida de vocês, da vida do ensino médio de vocês, né, que o mol ele está relacionado à quantidade de matéria. E aí a gente tem alguma, ou quantidade de substâncias, né, dependendo de quem estiver ensinando para vocês. E aí a gente tem algumas correlações que a gente pode fazer em relação a mol. Se você ainda tem alguma dúvida com mol, você pode associar, por exemplo, deixa eu pensar, quando a gente fala em quantidade de matéria, então, deixa eu ver aqui uma analogia boa. Eu não sei se é tão boa, né? Mas vai dar para entender. Quando você vai comprar, por exemplo, ovo, dificilmente você chega no local e fala assim, vou comprar 12 ovos. Né? Normalmente você fala uma dúzia de ovos. Ou, por exemplo, eu quero uma dúzia de laranjas. Você já sabe que uma dúzia equivale a 12 unidades. Da mesma forma que uma dezena equivale a 10 unidades. A gente utiliza o mol da mesma forma. Então, um mol equivale a uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Né? Que vocês devem ter aprendido, isso aqui é o número de Avogadro. Né? Então, um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, a gente utiliza o mol para falar de uma quantidade específica. Eu posso fazer, além de relacionar mol com átomo, eu também posso relacionar com a massa em gramas, com a massa do átomo. Então, por exemplo, eu tenho 1 mol de cloro. 1 mol de cloro, ele equivale à massa do cloro.
só que em gramas, porque quando você olha na tabela periódica, você vai ver essa massa, ela está representada por unidades. Então, no caso do cloro, se você olhar lá, vai estar 35U. Essa massa, ela é a mesma em gramas. Então, 1 mol de cloro equivale a 35 gramas de cloro. E se eu fosse relacionar com átomo, de novo, 1 mol de cloro tem quantos átomos? Não vou falar esse número, vou botar aqui porque eu não aguento mais repetir, tá? E aí a gente pode pegar outros exemplos. Então, 1 mol de água. 1 mol de água equivale a quanto em gramas? Vai equivaler a 18 gramas. Se você não entendeu o porquê que deu 18 aqui, volta tudo, volta lá para o início, né, do curso de Química de vocês e relembrem. Mentira, rapidinho, olha só, como é que eu faço para calcular o mol aqui de água? Então, eu vou pegar a massa do hidrogênio, a massa do oxigênio e vou somar. Só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Ó, a massa do hidrogênio é quanto? É 1, certo? Só que aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Então, na verdade, a minha massa aqui seria 2. E qual que é a massa do oxigênio? 16. 16 mais 2, 18. Então, uma molécula de água, né, 1 mol de água, possui 18 gramas. E 1 mol de água tem quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, assim, super suave isso aqui também. Aí eu fiz aqui para 4, né? Se você já sabe que 1 mol possui 18 gramas, 4 mols de água possuem quantos gramas? Só multiplicar 18 por 4, 72. E possui quantos átomos? Pô, se aí você vai fazendo regra de 3. Se 1 mol de água possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, 4 mols vão ter X átomos. Né? Faz a regrinha de 3, você vai achar 24,08 vezes 10 elevado a 23. H2SO4. Então, como que você iria calcular? Ó, massa do hidrogênio, massa do enxofre, massa do oxigênio. Lembrando que o hidrogênio você tem que multiplicar a massa por 2, porque você tem 2 átomos. E o oxigênio você tem que multiplicar por 4, porque você tem 4 átomos de oxigênio. E aí vamos para a fórmula da concentração molar. Rapidinho, concentração molar, vocês também podem encontrar na literatura sendo chamada de molaridade. Tá? Não são sinônimos. Então, concentração molar e molaridade, mesma coisa. Então, a molaridade ela é dada pela quantidade de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Muito cuidado, não é volume do solvente. As pessoas cometem muito esse erro, né? Porque vê que está falando de soluto, então se em cima é soluto e embaixo é solvente. Não, é a quantidade de mols do soluto, né, pelo volume da solução. A gente vai ver isso no exemplo. Tranquilo? E aí, uma outra forma que vocês podem ver isso aqui também é nesse formato, né? M, que é a molaridade, é igual a N, que representa o número de mol, sobre V, que representa o volume. Lembrando que o volume ele vai ser sempre dado em litros. E aí vamos dar uma olhadinha nisso na prática. Então, ó, considere uma solução formada pela dissolução de 2,355 gramas de ácido sulfúrico, né, que é o nosso H2SO4, na água. E aí ele fala que o volume total dessa solução é 50 ml. E aí ele quer saber a concentração molar desse ácido sulfúrico. É só aplicar a minha fórmula. Então, molaridade é igual ao mol do soluto, né, pelo volume da solução. E aí vamos primeiro identificar, deixa eu acender aqui meu apontadorzinho. Vamos primeiro identificar a molaridade. Eu tenho? Não. A molaridade é a concentração. Ele quer que eu calcule. Então, deixa aqui. É a quantidade de mols do soluto. Aí você vai olhar aqui o exercício e vai falar assim, ué, mas ele me deu só aqui a massa, né? Não falou nada de mol. Aí você já fica vendido. A gente vai ver como que a gente vai transformar isso aqui em mol. O volume, aí dá o volume da solução a 50 ml. Então,
A gente vai botar o volume, vai ficar aqui embaixo. Só que, ó, o volume está em ml, né? A gente tem que passar isso aqui para litro. Mas vamos por etapas. E aí, olha só, a primeira coisa é saber quantos mols de H2SO4 eu tenho. E aí, como que eu faço isso? Ó, eu sei que 1 mol de H2SO4, 1 mol de ácido sulfúrico, possui 98 gramas. Ué, mas de onde que saiu esse 98? Calculei a massa. Olha só, calculei a massa da molécula de H2SO4. Então, massa do hidrogênio vezes 2, mais a massa do enxofre, mais a massa do oxigênio vezes 4. Quando eu faço essa conta, eu vou achar 98. Lembra que eu já falei disso em aulas anteriores com vocês. Então, olha só, olha aquela relação que eu falei do mol, da revisão de mol que eu fiz antes de entrar nesse assunto. Ó. 1 mol de H2SO4 possui 98 gramas. Então, 2,355 gramas vão ter quantos mols? Né? Porque foi a massa que ele colocou de H2SO4 na água foi essa, 2,355. Então, eu tenho que saber quantos mols dela eu tenho para eu poder aplicar aqui. Então, ó, regra de 3, né? Regra de 3 simples, multiplico cruzado. Então, ó, 1 vezes 2,355 igual 98 vezes x, né? X é igual 2,355 dividido por 98, que dá 0,024 mol. Então, o mol dissoluto, né, a quantidade de mol de H2SO4 que eu estou colocando aqui, nessa minha solução, equivale a 0,024 mol. Agora eu já posso fazer minha conta. Então, ó, a molaridade ela vai ser 0,024 dividido pelo volume. E aí o volume era assim, por que você não botou 50? Porque o volume aqui está em ml. Eu falei para vocês que na concentração molar o volume é em litros. E aí eu transformei isso para 50 ml em litros, deu 0,050 litros. Vou fazer minha divisão e vou achar o resultado. Quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Muitas vezes vocês podem estar estudando alguma determinada literatura e você vai ver que, em vez de ele botar aqui molaridade, ele vai colocar aqui a teu composto, né, a tua substância, e vai colocar ela entre colchetes. Toda vez que você vê uma substância entre colchetes, quer dizer, é como se você estivesse falando concentração. Representa a concentração. Então, olha só, a concentração de H2SO4 é igual a 0,024 sobre 0,050. É a mesma coisa. Molaridade, concentração. É a mesmíssima coisa. E aí, eu poderia escrever aqui concentração molar, ia ficar enorme, né? Mas eu preferi colocar a concentração de H2SO4, vai ficar mais bonitinho. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou achar o quê? A resposta é 0,48. Então, olha só, a pergunta foi, qual é a concentração molar do ácido sulfúrico? Eu respondi, ó, a concentração molar, aqui ó, a concentração do ácido sulfúrico é igual a 0,48. Essa é a concentração molar. Bem tranquilo, né? Se você está com os conceitos de química, os conceitos de mol na cabeça, se você sabe o que é o soluto, você tira isso aqui de letra. Eu tenho reparado, né, pela última aula, que algumas pessoas não lembravam de como você faz essa conversão de ml para litro. E aí eu vou botar o jeito mais raiz de você fazer. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Isso aqui são minhas unidades de medidas para o volume. Litro, decilitro, centilitro e mililitro. E aí, era 50 ml, então olha só. Como que eu vou saber o que está sendo representado? A vírgula. Se a vírgula está no ml, quer dizer que o meu volume está em ml. Então aqui está representado 50 ml. Se eu quero transformar isso para litro, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula até litro. Então a vírgula vai sair aqui do ml e vai para o litro. E o que acontece com as casas vazias? Eu completo com 0. Então, logo, 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros.
ou 0,050, cada um fala do jeito que gosta. Então, 0,05 litros. Por isso que aqui, ó, eu usei no volume 0,05 litros. Tranquilinho? Vamos dar uma olhada nessa aqui. Para executar seu experimento, você precisa de 0,25 litros de uma solução aquosa. Nossa, de uma solução, tudo bem, ignora. De uma solução aquosa com cloreto de sódio 0,8 molar. Então, ó, aqui ele está me dando a concentração. Olha o colchete aqui, ó. Substância entre colchetes representa o que? A concentração. Então, ele me diz que eu tenho 0,25 litros de volume e de soluto eu tenho 0,8 mol. A concentração da minha substância, né, do meu cloreto de sódio, é 0,8 mol. E aí o que ele quer saber? A massa do soluto. Então, olha só, ele deu o volume da solução, ele deu a concentração e ele quer que você calcule a massa. Porque no dia a dia, gente, a real é essa. Você vai preparar uma solução no laboratório, você tem que saber o quanto de massa daquela substância você vai colocar. Então, imagina que você tenha cloreto de sódio no seu potinho, você tem que preparar a sua solução. O que você vai fazer? Vai pesar, entre aspas, né? Você vai pesar a massa daquele cloreto para você poder colocar ali no seu becker, né? Na sua vidraria, para você poder fazer a solução. Então, vamos lá. Molaridade é igual ao mol de soluto dividido pelo volume da solução. O que eu tenho aqui? Eu tenho a molaridade, que é 0,8. Tenho o volume, que é 0,25. Só não tenho a quantidade de mols, né? Que é o que eu vou ter que achar aqui. É o que eu vou achar primeiro. Então, 0,8 é igual a 0,25. E aqui é x, porque eu não sei, eu não tenho o mol de soluto. Vou multiplicar cruzado, né? Sinal de igual, multiplico cruzado. X vezes 1 é x, igual 0,8 vezes 0,25. Então, x vai ser igual a quanto? 0,2 mol de cloreto de sódio. Pô, mas 0,2 mol, isso não é a massa. Não, isso não é a massa. A gente achou, essa fórmula aqui nos permitiu achar a quantidade de mol de NaCl. Então agora eu vou ter que fazer mais uma etapa para poder achar a massa. Porque lembra, a massa é dada em gramas. E aí como que funciona? A regra de 3, vou pegar aquela minha relação. 1 mol de NaCl ele equivale a 58 gramas. Como que eu sei que é 58 gramas? Vou somar a massa do sódio com a massa do cloro. Lembra? Nunca esqueçam disso. Então, 1 mol de NaCl tem 58 gramas. 0,2 mol, que foi o que eu achei aqui na minha solução, tem x gramas. Faço essa regra de 3. Né? X vai ser igual a x vezes 1 é x. 58 vezes 0,2 é 11,6. Então, quando eu fosse pesar, eu teria que colocar ali na minha balança, eu teria que calcular 11,6 gramas de NaCl. Então, aí depois, quando eu tivesse essas 11,6 gramas, eu ia misturar com os meus 250 ml da minha solução aquosa. Né? Água, por exemplo, se for uma solução de água e sal, né? Eu ia pegar 250 ml de água e ia colocar 11,6 gramas de sal. E o que é isso? Eu teria uma concentração de cloreto de sódio a 0,8 molar. Bem tranquilo, né? Aqui a gente só tem que tomar cuidado mesmo com a matemática. Estando com a matemática em dia, estando com o conceito de mol em dia, vocês tiram isso aqui de letra. Até a gente volta na próxima. Na próxima aula, não no próximo slide.